Naoba, você é uma pessoa que se considera muito nostálgica, que sempre fica pensando, como os velhos tempos foram incríveis, não há nada que possa superá-los, ou que pensa que antigamente era tudo melhor. E se agora você mesmo de repente pudesse escolher em poder voltar ao passado e ficar no presente? Qual que você escolheria? Bem, foi nisso que nosso amigo Foxy Meixas pensou, que nesse vídeo ele mostra um garoto chamado Jonathan, que teve a oportunidade de poder escolher entre as duas opções, e ele escolheu em voltar no passado. E bom, será que ele fez a escolha certa? Você verá isso a partir de agora em um jogo nostálgico. Logo de cara é nos apresentado uma figura que se autodenomina como a nostalgia. O sentimento de saudade e melancolia por algo do passado. É basicamente a personificação dela aqui. Ela começa a nos explicar o conceito de tempo e o que ele significa em cada área, tanto na física quanto na filosofia. E então ela pergunta ao nosso protagonista se ele gostaria de revivenciar um momento feliz, algo que teve um impacto positivo na vida dele, como por exemplo quando ele era criança e que não precisava se preocupar com preocupações ou responsabilidades. Ou quando ele sorriu pela primeira vez de algo sem pensar no futuro, e fala que ela está ali por isso mesmo. Ela sabe que ele gostaria muito disso, e ela continua dizendo que muitos acreditam que a timeline não pode ser alterada, mas não era para ele se preocupar com isso, pois ele não sabe de nada. You don't know anything. You don't know anything. Então aqui que ela dá a fatídica proposta de voltar no tempo. Ele aceita com uma leve hesitação, mas aceita. E ela novamente pergunta para ver se ele realmente tem certeza daquilo, e ele rapidamente aceita de novo. Tá, tudo isso que eu disse agora pra vocês foi só a introdução do vídeo, que a partir de agora realmente vamos para as coisas interessantes. Mas antes, eu vou dar alguns pitacos, né? Dá pra perceber que o protagonista, o Jonathan, ele é um cara que é um pouco triste com o presente dele, que até a própria nostalgia fala como ele vê o mundo atual dele, um mundo sem cor, sem felicidade, que na primeira oportunidade que ele tem de voltar para aquele mundo com cor e feliz novamente, ele aceita sem pensar duas vezes. Na verdade, quando ela pergunta se ele realmente tem certeza disso, é nessa que ele vai sem hesitar. E também tem essa coisa, esse rosto, talvez seja a verdadeira forma da nostalgia? Ela tá tentando nos enganar? Ou é alguma entidade que está nos acompanhando junto com a nostalgia? Vamos guardar essa coisa por agora, porque mais pra frente ela vai ser importante. E cá estamos no passado. Na verdade, estamos na infância de Jonathan para ser mais exato. Para aproveitar essa viagem, a nostalgia nos dá opções para onde ir. Primeiro, no parque. Segundo, na casa de infância de Jonathan. E terceiro, na escola. E ele escolhe a escola? Tá, eu tô ligado que, pô, voltou no tempo e que tudo era bom, era massa. Mas, porra, na escola, é sacanagem, né? Aposto que ele só escolheu a escola por causa das resenhas com os amigos. E eu não tô tirando isso do rabo, porque quando a gente entra na escola, ele logo já vai perguntando dos amigos dele. Porque basicamente a escola tá vazia. Mas a nostalgia fala que todos estão no presente, que só ele escolheu ir no passado. Mas que não era para ele se preocupar, porque pode ter mais alguém ali com eles. Entrando na antiga sala dele, a nostalgia diz que ele era um ótimo aluno, que os professores gostavam dele e que ele até pensava que poderia ter um futuro próspero. Então ela pergunta para ele como que ele se sente com aquilo tudo, e ele responde que se sente observado. Descobrimos que aquela coisa que está nos observando desde o início são os traumas de Jonathan, que ele sempre observa de longe. Então é melhor manter cuidado dessa coisa. A nostalgia fala para Jonathan escolher outro local.
Então ele escolhe o parque. Já no parque, Jonathan percebe que tem alguém familiar atrás da nostalgia. Ele vai falar com ela, mas a nostalgia logo fala que não era para ele fazer isso, pois não era quem ele esperava. Go back. It would have been better if you had stayed in the present, Jonathan. No one will be here to hear your agonizing screams as you remember your drawness. No one will. You should not have went back. The timeline should not move. Agora nos restou apenas a casa de infância. Jonathan diz que quer voltar para o presente. Agora quer, né, arrombado? Depois que faz as merdas. Então a nostalgia fala que para voltar para o presente, ele precisa coletar no mínimo 3 fragmentos de memória do passado dele. Então ele entra na sua casa em buscando pelas suas 3 memórias. A nostalgia dá boa sorte para ele, porque ele vai precisar. Dentro da casa, ele vai para um cômodo que parece ser a sala de jantar. E ele explora e vê que não tem nada lá, apenas um trauma dele indo atrás dele. E ele vai vendo os outros cômodos com um trauma nas costas dele. Ele chega na sala e encontra a primeira memória, sendo um ursinho que ele tinha como melhor amigo quando ele era criança. Indo para outro cômodo, ele chega na cozinha, que encontra uma foto dos pais deles. Ele diz que nem se lembra mais como eram os rostos dos seus pais e continua nas buscas por mais uma memória. Daí então o trauma aparece e quase o pega, mas rapidamente ele vai para o seu quarto. Ele pega um desenho da própria nostalgia que ele fez quando era criança e diz que se sente nostálgico por ver aquele desenho. Então ele pega a sua última memória, a sua bolsa de infância, que ele diz que carrega inúmeras memórias dentro dela. Então, afirmando que agora sim ele pode voltar para o presente, o lugar que ele nunca deveria ter saído, vemos a nostalgia pela última vez e ela o avisa que ao passar para o presente, ele não se lembrará de nada do que aconteceu. E ela dá tchau para ele e fala para ele tomar cuidado no presente, para ele não acabar ali novamente. Então Jonathan volta para o presente e um final bom. Rapaziada, pegamos um final bom aqui. Tamo junto aí, se inscreve, deixa o like. Não, óbvio que não, né? A partir de agora vamos ver os outros finais. Mas antes, as considerações finais que nós temos ao voltar para o presente nesse final bom. Jonathan acorda de um sonho, mas ele não se lembra de nada. Ele sente como se estivesse voltando no tempo, mas algo diz a ele que não foi uma boa ideia. Então agora sim, vamos ver os outros finais. Voltamos àquela parte do quarto dele, e ele pega de novo o desenho da nostalgia. Mas ao invés de ele se sentir nostálgico com aquilo, ele se sente triste e ao lado dele ele encontra o revólver, que ele não sabe do porquê e como aquilo tá ali, mas fala que vai ser útil. Então assim, ele acaba tirando a própria vida. Esse é o final ruim, onde nos é mostrado que ele teve um passado bom, cheio de memórias felizes, mas ao invés de permanecer assim até o presente, na verdade foi tudo se perdendo e Jonathan se pergunta quando foi que as coisas ficaram tão sem cor. E bom, já que ele morreu no passado, quem será Jonathan no presente? Agora vamos para o último e verdadeiro final. Estamos novamente no quarto de Jonathan e o seu trauma decide o atacar. You know the mistake you made coming back here, right? You should have enjoyed your life before, and what you missed out on should have served as a lesson. Time is precious, especially when you see what you've lost, but you shouldn't have gone back. I'm just where I'm supposed to be. The drawness, the pain, all of that is left behind. But now that you've returned, you will live forever with me. You will not exist in the present, nor in the future. Jonathan, you will relieve all your drawness again, forever. O trauma te encontrou. Você não morreu, embora tivesse sido melhor se você tivesse morrido. Deveria ter ficado no presente. Você está destinado a reviver todos os seus traumas, medos, angústias e dor para sempre. Para sempre. Você é meu.
Ok, agora vamos para as teorias. Bem, é bem óbvio que o personagem principal, o Jonathan, sofre de um desejo paralisante de idealizar o passado. Ele viu o passado não como um aprendizado, mas sim como um refúgio. O vídeo utiliza sua melancolia como uma porta de entrada para a entidade, mostrando que o apego excessivo aos momentos felizes da infância pode cegar um indivíduo para os perigos de não aceitar a passagem do tempo. Podemos deduzir que o presente de Jonathan é caracterizado por exaustões e um enorme vazio que ele sentia. Sua disposição em arriscar a própria existência temporal indica que ele estava em um estado de desespero emocional, preferindo uma fantasia perigosa a lidar com os conflitos da sua vida atual. O vídeo sugere que o passado de Jonathan não era apenas feito por momentos felizes, mas também continha traumas ocultos. A entidade aproveita do fato de que Jonathan não aceitou o que aconteceu anteriormente, prendendo-o em um loop onde ele é forçado a confrontar essas dores sem fim. Mas bem, rapaziada, basicamente foi esse o vídeo sobre a Nostalgic Game. Eu curti muito como que foi feita essa história e de como o nosso querido amigo Foxymation brincou com esse sentimento de falsa nostalgia. E de como às vezes nós ficamos tão desesperados em voltar ao passado e ficar no passado que às vezes nós esquecemos de ficar no presente para poder construir o nosso futuro. Mas é isso, pessoal. Lembre-se, o passado deve servir de lição, mas quem se perde nele perde o direito do futuro. É isso. Boa noite, grupo.